Olá, povo de Deus, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, 23 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 15, de 1 a 12, 17 e 18, e Mateus 7, de 15 a 20. Naqueles dias o Senhor falou a Abraão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. E Abraão respondeu: Senhor, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nesses termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduziu-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu, conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. E Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo, dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante, uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Continuamos a ler perícopes que narram pequenas histórias envolvendo Abraão. Seguramente muitas como estas se perderam, pois a tradição oral era muito rica e nem tudo o que se falava foi traduzido em textos. O texto de hoje é uma das narrativas sobre a possessão da terra da parte dos israelenses. A terra é fruto de uma aliança feita entre Deus e Abraão. Na sua primeira encíclica, Lumen Fidei, escrita a 4 mãos, pois quando Francisco assumiu seu pontificado, o Papa Bento XVI lhe deixou uma encíclica praticamente pronta. Temos um destaque nesta encíclica de importância da fé de Abraão como testemunho de sua historicidade. Diz assim: a fé desvenda-nos o caminho e acompanha os nossos passos na história. Por isso, se quisermos compreender o que é a fé, temos de explanar o seu percurso, o caminho dos homens crentes, com os primeiros testemunhos já no Antigo Testamento. Um posto singular ocupa Abraão, nosso pai na fé. Na sua vida acontece um fato impressionante. Deus dirige-lhe a palavra, revela-se como um Deus que fala e o chama pelo nome. A fé está ligada à escuta. Abraão não vê Deus, mas ouve a sua voz. Deste modo, a fé assume um caráter pessoal. O Senhor não é o Deus de um lugar, nem mesmo Deus vinculado a um tempo sagrado específico, mas o Deus de uma pessoa.
concretamente o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, capaz de entrar em contato com o homem e estabelecer com ele uma aliança. A fé é a resposta a uma palavra que interpela pessoalmente, a um tu que nos chama pelo nome. Mateus 7, de 15 a 20. Disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Em continuidade com a leitura do Sermão da Montanha, temos hoje uma advertência de Jesus que é de suma importância: discernir o verdadeiro profeta em meio a tantos falsos profetas. Um dos maiores dramas dos profetas verdadeiros é ter de conviver com falsos profetas. Estes enganam as autoridades com pregações de elogios ao seu governo, quando estes só fazem mal ao povo. O profeta Elias, por exemplo, enfrentou os profetas de Baal, que estavam a serviço da rainha Jezabel, que perseguia e queria matar Elias. Num só enfrentamento, Elias derrotou 500 profetas de Baal. Os maus profetas são sempre mais numerosos. Eles se fartam nas mesas dos poderosos, se aproveitam das regalias que os poderes lhes dão em troca de boas palavras sobre suas condutas. Jesus chama a atenção para não nos deixarmos levar pelas aparências, pois os falsos profetas são lobos travestidos de ovelhas. Eles sempre têm um forte apelo sedutor, que exige cautela e prudência frente às suas profecias. São doces e bajuladores, que facilmente ludibriam uma pessoa incauta. Anunciam sempre o que as autoridades querem, gostam de ouvir. Na instituição católica, nós temos uma vertente desses falsos profetas, que são conhecidos como carreiristas, aqueles que visam altos cargos e passam a vida bajulando seus hierarcas, adoçando-lhes a vida com palavras de elogios fáceis. O pior é que as autoridades, na maioria das vezes, têm o prazer de ouvir esse tipo de pessoa. E como que inebriadas, preferem viver iludidas, ao invés de encarar a realidade com realismo. Quanto mais uma pessoa sobe na vida, mais chance de se cercar de falsos profetas e aproveitadores. Para uma vigilância necessária, é importante manter os pés no chão, abrir os olhos para outros horizontes e outras latitudes, ampliando o raio de visão. Jesus também nos alerta para não sermos precipitados nos julgamentos, pois aquele que se adianta chupa fruta azeda, não teve a paciência para o discernimento, para experimentar a qualidade do fruto e perceber se este vem de uma boa árvore. Os bons frutos são sempre mais lentos e experimentados, pois passaram pelo processo de amadurecimento natural. Frutos de estufa e cheios de agrotóxicos
são as ovelhas que escondem dentro de si os lobos ferozes que nos roubam a saúde e a paz. Jesus sempre foi visto pelo povo como um profeta, por causa de seus frutos, por causa de suas ações libertadoras. E quando ele se apresentou na sinagoga de sua terra, serviu-se da descrição que o profeta Isaías fazia do verdadeiro profeta e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor. Aí estão os frutos da atividade do verdadeiro profeta. Hoje estamos assistindo a um verdadeiro desfile de falsos profetas na CPI da Covid-19. Gente que só para se aproveitar do poder cercou o mandatário da nação, aprovando suas loucuras e diatribes, dando-lhe tapinha nas costas. Os frutos estão aí, mais de 500 mil mortos. Pelos frutos, conhecemos a qualidade da árvore. Um beijo no seu coração.